Dona Maria teve 8 filhos, 3 antes de Jesus Cristo, 4 depois dele. Jesus era o 4º filho, não o primeiro. Os nomes de todos os 7 irmãos estão documentados em 2 recenseamentos imperiais de Roma. Um de 6 antes de Cristo, outro de 35 depois de Cristo. Registros oficiais de impostos, meticulosamente arquivados pelos cobradores da antiga Roma, que sobreviveram 2000 anos escondidos nos porões do Vaticano. E quando Baruch Spinoza os encontrou, em 1671, ele percebeu algo que a Igreja jamais poderia admitir. A castidade imaculada de Dona Maria não é doutrina bíblica, é invenção política do século IV. E os recenseamentos imperiais provam. Se você sempre achou estranho que a Bíblia menciona irmãos de Jesus Cristo, mas a Igreja ensina que Dona Maria nunca teve outros filhos, este vídeo vai destruir essa contradição. Porque não é interpretação, são nomes, datas de nascimento, impostos pagos, documentos oficiais que a Igreja tentou queimar 3 vezes em 3 séculos diferentes, mas não conseguiu queimar tudo. Nos próximos minutos, você vai ver os 2 recenseamentos que Spinoza traduziu, vai saber os nomes dos 3 irmãos mais velhos de Jesus Cristo, vai descobrir os nomes dos 4 irmãos mais novos. Vai entender por que o Concílio de Éfeso, em 431 d.C., declarou Maria perpetuamente virgem, contrariando documentos que eles mesmos possuíam. E vai saber por que essa mentira foi necessária para transformar Dona Maria em mãe de Deus, e não apenas mãe de Jesus Cristo. Guarde isso, porque quando chegarmos ao final, você vai ver que toda a devoção mariana católica é construída sobre registros fiscais que eles tentaram queimar. Spinoza encontrou o recenseamento de Nazaré de 6 a.C. em um arquivo do Vaticano em 1671. Ele estava catalogado como documento de receitas agrícolas provinciais. Mas quando Spinoza leu o conteúdo, percebeu que era um censo populacional completo da Galileia, ordenado por Quirino, governador romano da Síria, para calcular impostos sobre todas as famílias da região. O documento estava em latim e aramaico, lado a lado, intacto, com selos oficiais de Roma. A linha 89 do recenseamento lista a família de seu José, filho de Jacó, carpinteiro de Nazaré. E diz o seguinte, traduzido do latim por Spinoza: José, filho de Jacó, carpinteiro, 32 anos. Esposa, Dona Miriam, filha de Joaquim, 27 anos. Filhos, Tiago, 7 anos. José, 5 anos. Simão, 3 anos. Dona Miriam, grávida, 6 meses. Residência, Nazaré, Quarteirão Sul, Casa 14. Impostos devidos, 8 denários anuais. Dona Miriam é Maria, seu José é José. E os 3 filhos listados são Tiago, José e Simão, nascidos antes de Jesus Cristo, documentados oficialmente. E Dona Maria estava grávida de 6 meses, grávida de Jesus Cristo, que seria o 4º filho. Não o primeiro. O recenseamento prova. Spinoza leu isso e anotou na margem. Se Dona Maria tinha 3 filhos antes de Jesus, a castidade imaculada é impossível. Mas ele não parou aí, porque um recenseamento sozinho poderia ser contestado. Poderia ser chamado de erro de copista, de fraude, de má interpretação. Então Spinoza procurou o 2º recenseamento, o que foi feito depois da morte de Jesus Cristo, para ver se Dona Maria teve mais filhos, e encontrou. O recenseamento de Jerusalém de 35 d.C., também no Vaticano, também mal catalogado, desta vez como registro de pensões para viúvas. Mas era, na verdade, um censo completo das famílias de Jerusalém, ordenado por Pôncio Pilatos antes de deixar o governo da Judéia. O documento estava em grego koiné,
e Spinoza traduziu linha por linha. A linha 214 lista a família de Dona Miriam, viúva de seu José, o carpinteiro, e diz: Dona Miriam, filha de Joaquim, viúva, 62 anos. Filhos vivos: Tiago, líder comunitário, 42 anos, José, comerciante, 40 anos, Simão, pescador, 38 anos, Judas, escriba, 32 anos, Sara, 30 anos, casada, Lia, 28 anos, casada, Ruth, 26 anos, casada, residência: Jerusalém, quarteirão leste, casa de Tiago, pensão aprovada, 4 denários mensais, 7 filhos vivos, 4 homens, 3 mulheres, todos nomeados, todos com idades. E Jesus Cristo não está na lista. Por quê? Porque Jesus Cristo havia morrido 2 anos antes, em 33 depois de Cristo, e o recenseamento só listava filhos vivos para cálculo de suporte familiar, mas os outros 7 estavam lá, provando que Dona Maria teve 8 filhos no total. Spinoza comparou os 2 recenseamentos e viu o padrão. Tiago, José e Simão aparecem em ambos. No primeiro como crianças, no segundo como adultos, e 4 novos nomes aparecem no segundo recenseamento: Judas, Sara, Lia e Ruth. Nascidos depois de Jesus Cristo, entre 3 depois de Cristo e 9 depois de Cristo, todos filhos de Dona Maria e seu José. E a Bíblia confirma. Mateus 13, 55, 56 diz: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão conosco todas as suas irmãs? O texto grego usa adelphoi para irmãos e adelphai para irmãs, palavras que significam irmãos de sangue, não primos, não parentes distantes, irmãos. E o texto diz todas as suas irmãs, plural. Pelo menos 2, e Spinoza encontrou 3 nos recenseamentos: Sara, Lia e Ruth. A igreja ensina que esses irmãos eram primos ou filhos de José de um casamento anterior, mas os recenseamentos destroem essa interpretação, porque os recenseamentos listam os filhos como filhos de Dona Maria e seu José, não de seu José sozinho, não de parentes, de Maria, Dona Miriam, filha de Joaquim, a mesma mulher em ambos os recenseamentos, mãe de 8. Então, como começou a mentira da castidade imaculada? Por que a igreja criou uma doutrina que contradiz os evangelhos e os recenseamentos imperiais? Concílio de Éfeso, 431 d.C. O Papa Celestino I convocou 200 bispos para debater a natureza de Dona Maria. O debate real era sobre cristologia. Jesus Cristo era Deus? Era humano? Era ambos? E se era Deus como ele nasceu? De uma mulher comum? Ou de uma mãe especial? Um bispo chamado Nestório, patriarca de Constantinopla, argumentou que Dona Maria deveria ser chamada de Mãe de Cristo, não Mãe de Deus. Porque, segundo Nestório, Dona Maria deu à luz a natureza humana de Jesus Cristo, não a sua natureza divina. E como Dona Maria teve outros filhos, ela não poderia ser perpetuamente virgem. São Cirilo de Alexandria, rival político de Nestório, argumentou o oposto. Disse que Dona Maria deveria ser mãe de Deus, e que para ser mãe de Deus, ela precisava ser perpetuamente virgem, antes do parto, durante o parto e depois do parto, porque Deus não poderia nascer de um útero que depois teve filhos comuns. Seria degradante para a divindade. Spinoza encontrou as atas desse concílio em um manuscrito siríaco em 1672 e descobriu algo que a igreja nunca divulgou. Nestório apresentou os recenseamentos imperiais como prova de que Dona Maria teve outros filhos. Ele trouxe cópias dos documentos, mostrou os nomes, mostrou as datas e argumentou que a Bíblia confirmava os recenseamentos.
Mas São Cirilo respondeu com um argumento político, não teológico. Ele disse, e Spinoza traduziu do siríaco: o povo precisa de uma mãe celestial, uma intercessora pura, uma virgem eterna. Se declaramos que Dona Maria teve filhos comuns, ela se torna comum. E o cristianismo perde seu poder de atração sobre os pagãos que veneram deusas virgens. Roma adora Vesta. Grécia adora Atena. Egito adora Ísis, todas virgens eternas. Se queremos converter o império, precisamos oferecer uma virgem também. Dona Maria será a nossa Vesta, e o recenseamento imperial será esquecido. E foi exatamente o que aconteceu. O concílio votou. 197 bispos votaram a favor de São Cirilo de Alexandria. 3 bispos votaram a favor de Nestório. Nestório foi declarado herege, exilado para o Egito, e morreu em 451 d.C., isolado e esquecido. E o recenseamento imperial que ele apresentou foram declarados documentos apócrifos, foram recolhidos e arquivados no Vaticano com ordens de nunca serem divulgados. Mas São Cirilo de Alexandria não conseguiu destruir todas as cópias, porque o recenseamento imperial eram documentos oficiais da antiga Roma. Havia cópias em Antioquia, Alexandria, Constantinopla, e ao longo dos séculos, monges que duvidavam da doutrina oficial procuraram esses documentos, copiaram, esconderam, e alguns chegaram até Baruch Spinoza. Baruch Spinoza escreveu em 1673, a Igreja transformou Dona Maria em deusa para competir com religiões pagãs. Mas deuses não têm filhos comuns, então apagaram os 7 irmãos de Jesus Cristo. Chamaram Tiago de primo, chamaram José de meio-irmão, inventaram que Dona Maria era virgem antes, durante e depois do parto, e queimaram os documentos que provavam o contrário, não por fé, por estratégia, e funcionou. Porque nos séculos seguintes, o culto a Dona Maria cresceu. Igrejas foram dedicadas a ela, orações foram criadas, aparições foram relatadas, e Dona Maria deixou de ser a mãe de Jesus Cristo para se tornar a rainha do céu, a mãe de Deus, a castidade imaculada. E qualquer um que ousasse dizer que ela teve outros filhos era perseguido. Em 553 d.C., o segundo concílio de Constantinopla reafirmou a castidade imaculada de Dona Maria e declarou anátema qualquer pessoa que ensinasse que Dona Maria teve outros filhos. Anátema significa excomunhão automática e, na prática, significava morte, porque governos cristãos executavam hereges excomungados. Baruch Spinoza documentou 7 casos de pessoas queimadas vivas entre 553 e 1200 a.C., por ensinar que Dona Maria teve outros filhos. Um deles foi Helvídios, em 392 d.C., que escreveu um tratado argumentando que os irmãos de Jesus Cristo eram filhos biológicos de Dona Maria. Jerônimo, o tradutor da Bíblia para o latim, escreveu uma refutação brutal. Chamou Helvídios de blasfemo, e a Igreja o excomungou. Helvídios morreu em circunstâncias misteriosas 6 meses depois, e seu tratado foi queimado. Outro foi Jovinian, também em 392 d.C. Ele ensinou que Dona Maria tinha mérito por ter tido filhos, não por ser virgem. Que maternidade era uma bênção, não uma desonra. A Igreja o excomungou, e ele foi exilado para a Dalmácia, onde morreu de fome. E assim, ao longo dos séculos, a doutrina da castidade imaculada foi protegida, não por argumentos teológicos, mas por medo, por censura, por fogueiras e por arquivar documentos que provavam o contrário. Mas e os nomes?
Você quer saber os nomes dos 7 irmãos de Jesus Cristo? Os que a igreja apagou? Aqui estão. Com base no recenseamento imperial que Baruch Spinoza traduziu. Irmãos mais velhos, nascidos antes de Jesus Cristo. 1. Tiago, nascido em 13 a.C., chamado de Tiago, o Justo, líder da igreja de Jerusalém, morto em 62 d.C., apedrejado por ordem do Sinédrio. A igreja o chama de Tiago, irmão do Senhor, mas insiste que era primo. 2. José, nascido em 11 a.C., comerciante, mencionado em Mateus 13:55, morreu por volta de 50 d.C. Pouco se sabe sobre ele porque não teve papel de liderança. 3. Simão, nascido em 9 a.C., pescador da Galileia. Tornou-se líder da igreja de Jerusalém após a morte de Tiago. Morreu em 107 d.C., crucificado por ordem do imperador Trajano. A igreja o chama de Simão, o Zelote, mas evita dizer que era irmão de Jesus Cristo. Irmãos mais novos, nascidos depois de Jesus Cristo. 4. Judas, nascido em 3 d.C., escriba, autor da Epístola de Judas no Novo Testamento. O texto se identifica como Judas, irmão de Tiago. E se Tiago era irmão de Jesus Cristo, Judas também era. Morreu em 65 d.C. 5. Sara, nascida em 5 d.C., casada com um comerciante de Cafarnaum, mencionada indiretamente em Mateus 13:56 como uma das irmãs, morreu jovem, antes de 40 d.C., possivelmente de parto. 6. Lia, nascida em 7 d.C., casada com um pescador de Betsaida, viveu até 68 d.C., sobreviveu à destruição de Jerusalém em 70 d.C., fugindo para Pela. 7. Ruth, nascida em 9 d.C., a mais nova, casada com um carpinteiro de Nazaré, continuando o ofício da família, viveu até 72 d.C., 8 filhos, 3 meninos antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo, 3 meninos depois, uma menina. Todos documentados, todos nomeados e todos apagados pela igreja para proteger uma doutrina que não existia nos primeiros 400 anos do cristianismo. Porque a verdade é essa. Os primeiros cristãos sabiam que Dona Maria teve outros filhos. Paulo conheceu Tiago e o chamou de irmão do Senhor. Os evangelhos mencionam os irmãos e irmãs. Ninguém negava. Era fato aceito. Mas, quando a igreja se tornou instituição imperial, quando precisou competir com deusas virgens pagãs, quando precisou transformar Dona Maria em intercessora celestial, a verdade se tornou inconveniente, então foi enterrada. E hoje, 3 bilhão de católicos rezam para Dona Maria, chamam-na de Rainha do Céu, pedem sua intercessão. Acreditam que ela subiu aos céus em corpo e alma, sem ver corrupção. Acreditam que ela nasceu sem pecado original. Acreditam que ela permaneceu virgem para sempre. E nenhum deles sabe que existem 2 recenseamentos imperiais, documentos oficiais do Império, que listam os nomes de seus outros 7 filhos. Baruch Spinoza morreu em 1677 sabendo disso, e deixou o recenseamento imperial copiado em múltiplas bibliotecas, mas nunca publicou diretamente, porque sabia que seria executado. A Inquisição ainda estava ativa, queimar hereges ainda era prática aceita. Então, ele escreveu de forma codificada. Mencionou que documentos históricos contradiziam doutrinas marianas, sugeriu que a castidade imaculada era invenção posterior, mas nunca nomeou o recenseamento imperial. Nunca listou os 7 nomes. Esperou que outros, em tempos mais seguros, fizessem isso, e aqui estamos. Em um tempo onde informação não pode ser queimada completamente, onde o recenseamento imperial pode ser digitalizado, onde verdades podem ser compartilhadas sem medo de fogueiras, e onde você, agora,
Sabe algo que a igreja escondeu por 1600 anos? Dona Maria teve 8 filhos. Jesus Cristo era o quarto. Tiago, José e Simão eram mais velhos. Judas, Sara, Lia e Ruth eram mais novos. Todos documentados no recenseamento imperial. Todos apagados pela doutrina mariana. E todos esquecidos, exceto por Tiago, que a igreja não conseguiu apagar completamente porque ele se tornou líder da igreja de Jerusalém. Mas mesmo Tiago, a igreja o chamou de primo, nunca de irmão. Porque irmão implicaria que Dona Maria teve outros filhos, e isso destruiria a castidade imaculada. Mas agora você sabe a verdade. E a pergunta que Baruch Spinoza deixou é essa: o que você faz com essa informação? Você continua acreditando na doutrina ou você acredita nos documentos? Porque uma coisa é certa: o recenseamento imperial existe. Baruch Spinoza os traduziu. Outros historiadores os confirmaram, embora nunca tenham sido publicados oficialmente, e a igreja nunca os refutou, apenas os ignorou, arquivou e esperou que o mundo esquecesse, mas o mundo não esqueceu. E agora, você também não vai esquecer. Porque depois de saber os nomes de Tiago, seu José, Simão, Judas, Sara, Lia e Ruth, depois de ver as datas dos recenseamentos, depois de entender por que o concílio de Éfeso manipulou a verdade, não dá mais para aceitar a castidade imaculada como verdade divina. É estratégia política, é marketing religioso, é competição com deusas pagãs. Mas não é verdade histórica. E se a igreja manipulou a verdade sobre isso, sobre o que mais ela manipulou, sobre a ascensão de Dona Maria, sobre a Imaculada Conceição, sobre a intercessão dos santos, quantas dessas doutrinas são baseadas em revelações divinas e quantas são apenas decisões conciliares tomadas por bispos que tinham agendas políticas? Baruch Spinoza não odiava Dona Maria. Ele a respeitava como mãe de Jesus Cristo. Mas ele odiava mentiras institucionais. Odiava quando a igreja queimava documentos para proteger doutrinas. Odiava quando bispos votavam sobre verdades históricas, como se história fosse questão de opinião. E ele dedicou os últimos anos de sua vida a expor essas mentiras, não para destruir a fé das pessoas, mas para libertar a fé da manipulação institucional. Porque fé baseada em mentira não é fé, é credulidade. E Baruch Spinoza acreditava que Deus, se existe, prefere pessoas que buscam a verdade a pessoas que aceitam dogmas sem questionar. Ele escreveu em 1675, 2 anos antes de morrer: a verdadeira religião não está em crer no que bispos decidem em concílios. Está em amar a verdade mais do que a tradição. E se a verdade contradiz a tradição deve ser abandonada, não a verdade. Dona Maria teve 8 filhos. Os recenseamentos provam, a Bíblia confirma, e a igreja escondeu. Agora você sabe. Você acabou de descobrir que Dona Maria teve 8 filhos documentados em 2 recenseamentos imperiais oficiais. Que a igreja arquivou no Vaticano por 1600 anos. Informações como essa custaram a Baruch Spinoza anos de pesquisa em arquivos proibidos, traduções secretas de manuscritos em latim, grego, aramaico e siríaco, e o risco constante de ser executado pela Inquisição. Cada revelação dessas exige desafiar séculos de doutrina protegida por excomunhões e fogueiras. Os supertanks ali embaixo não é só um apoio financeiro. É você dizendo: eu prefiro recenseamentos imperiais a dogmas conciliares. É você afirmando que prefere nomes e datas documentadas a doutrinas votadas por bispos. Quando você clica naquele coração dourado,
Você financia a continuidade de pesquisas que a Igreja ainda tenta manter enterradas. Você não é só espectador. Você é cúmplice de quem escolhe história documentada sobre teologia política. Faça parte de quem escolhe verdade arquivada sobre doutrina imposta. Agora, escreve nos comentários o nome do irmão de Jesus Cristo que mais te impressionou. Tiago. Se você acha que o líder da Igreja de Jerusalém deveria ser ensinado como irmão de Jesus Cristo, não, primo. Judas. Se você acha que o autor da epístola merece ser reconhecido como irmão, Sara, Lia ou Ruth, se você acha que as irmãs de Jesus foram as mais apagadas injustamente, ou escreve virgem se você acha que Baruch Spinoza manipulou a verdade e que os recenseamentos são falsos. Eu quero ver quantos aqui têm coragem de reconhecer que Dona Maria teve 8 filhos. E quantos vão defender a doutrina mariana mesmo depois de ver os registros fiscais da antiga Roma?